Olá pessoal, bem-vindo a mais um treinamento do Sistema Office Max. Para acessarmos o faturamento, clique em Financeiro, Faturamento. Na tela de faturamento, vamos entender primeiro como funciona a estrutura do sistema, tá? Então, aqui acima eu tenho os botões, Nova Fatura, Salvar a fatura, vincular a um processo operacional, imprimir, cancelar. O boleto por enquanto está desativado, mas no futuro iremos ativar a emissão de boletos, a emissão do RPS e a nota fiscal de serviços eletrônica. Note que para a transferência da nota fiscal eletrônica é necessária a emissão do RPS, senão eu não consigo gerar o arquivo, ok? Nota de débito, alguns casos tem empresas que separam tributável e nota de débito não tributável, então podemos configurar também faturas não tributáveis. E aqui extrair as informações em Excel, ok? Bom, quando o sistema abre, ele abre na guia Buscar Faturas, tá? Então, neste modal, a gente vai conseguir trazer as faturas por cliente. Vamos selecionar um para teste. No caso, 2M, cliente no Brasil. Clicar em filtrar. Ele mostrará abaixo todas as faturas deste cliente, ok? Na estrutura das faturas tem algumas cores. O branco é quando somente está faturado, não foi quitado pelo financeiro. O azul é quando a fatura já foi quitada pelo financeiro. E o vermelho é quando essa fatura foi cancelada, e aqui ao lado aparece o responsável pelo cancelamento, ok? Mais à frente tem a coluna nota fiscal e NFE. Essas colunas são digitáveis, então se der um duplo clique aqui, você consegue digitar o número da nota fiscal. Quando a fatura está azul e eu dou um duplo clique, selecionei ela na parte de cima, ao lado mostra quais são os valores lançados na fatura, e acima o botão imprimir, ele vai visualizar o recibo e não mais a fatura, porque está azul. Então aqui aparece o recibo. Agora, aqui ao lado, eu tenho as opções Credit Note, Debit Note, Cliente ou todas. Então aqui eu posso filtrar os tipos de fatura por cliente e por agente internacional. Isso é uma invoice, Debit Note, Credit Note, ok? Ao lado, podemos filtrar também pelo recebimento, pelo faturamento, pelo vencimento ou RPS. O caso do RPS é selecionado e clicado em filtrar, ok? Ele filtrará todos os processos da 2M que foram emitidos RPS. Porém, se formos clicar aqui em NFE, ele vai dar um erro falando: favor entrar com as datas inicial e final para emitir o arquivo em lote. Então, para emitir o arquivo da prefeitura, devemos preencher aqui um período. 1 de 2011 até 1 de 1 de 2012. Só para a gente fazer um teste. Filtrar. Ele apareceu, 2 processos. Basta agora eu clicar em NFE, que ele vai gerar o arquivo para a prefeitura, tá? Como que eu determino o arquivo para a prefeitura? No cadastro do cliente. Então, no cadastro, Cliente Brasil, Clientes Brasil, eu seleciono qual que é o local do RPS e também digito o e-mail da NFE, qual que é o e-mail que vai no arquivo da nota fiscal, ok? Perfeito. Para emissão do RPS, basta dar um duplo clique na fatura desejada.
e clicar aqui, ó, RPS. Nesse caso aqui, como é uma fatura de desembaraço, então ele está devolvendo o dinheiro, tá? Vamos pegar outros exemplos. Filtrar. Vamos tirar esse período para mostrar tudo. Aqui, ó. Vou pegar esse processo e aqui, ó, RPS. Deseja realmente criar um número de RPS? Sim. Ele vai gerar uma numeração, número 898 sequencial e o modelo do RPS, ok? Na próxima guia, ele traz a própria emissão. Aqui é para eu gerar uma nova fatura, tá? Então eu clico em novo. Deseja realmente criar uma nova fatura? Sim. Aqui é bem interessante, tá? Ele pergunta para mim: deseja selecionar um escritório diferente de SAL para o faturamento? Por que diferente de SAL? Porque é o escritório que está no meu usuário. Então, se eu quiser faturar para Campinas, se eu quiser faturar para o Rio de Janeiro, ou para outro tipo de cidade, o que eu faço? Eu clico em sim e altero qual que é o escritório, tá? A partir daqui, no momento que eu alterei o escritório, a fatura assumirá o logo desse escritório, com o CNPJ desse escritório e com o endereço desse escritório, ok? Se eu clicasse em não, ele continuaria no meu escritório e geraria o número de fatura SAL, que é a sigla do meu escritório, ok? Então, muito cuidado na hora de gerar uma fatura, já para no momento que ele vai criar a fatura, ele já pergunta se quer trocar de escritório, tá? Bom, vamos lá. Código da conta. Aqui eu seleciono qual que é a conta corrente que eu quero faturar. Qual o cliente, no caso ele selecionará Alpargatas. Qual que é a modalidade? Então ele já traz a modalidade aqui. Vamos escolher importação aérea, tá? Aqui tem umas opções que eu vou explicar logo mais. Então vamos fazer primeiro o padrão e depois faremos algumas personalizações, ok? Vamos lá. Bom, gerei aqui a fatura, vou salvar. Fatura salva com sucesso. Neste momento, ele abriu o botão vincular processos e aqui o status está nenhum processo, porque eu só gerei o número da fatura, não vinculei nenhum processo ainda. Então vamos clicar lá, vincular processos. Bom, essa tela aqui, ele vai filtrar todos os processos que estão ok para faturamento. Note que ele já vem clicado, já vem ticado. Tá? Então, o operacional clicando em ok para faturamento, automaticamente ele vai me trazer todos que estão disponíveis para faturamento, ok? Aqui acima ele traz ainda 0, porque eu não vinculei. Ao lado, o PTAX. Então, no caso aqui eu selecionei 9% de PTAX. Taxa do dia, que é uma das opções que eu tenho para faturar. Ou taxa manual. Neste caso, você seleciona você digita qual é a taxa desejada. Tá? O sistema não irá calcular 9% em cima do PTAX. Bom, primeiro vamos selecionar o processo. Então, eu posso vir aqui, dar um duplo clique. Ele vinculou o processo, já está cinza. Porém, eu tenho que clicar em confirma. Se eu não clicar em confirma, ele não irá vincular, ok? Se caso aqui estiver com muito processo e você precisar de um determinado processo para vincular, no caso da unitária, tem algumas buscas aqui. Então tem buscas por número de master, número de house, processo e referência do cliente. Período, data inicial e data final, tá? Baseado no ok para faturamento, tá?
Então vamos lá, cliquei, confirmei. Automaticamente ele vinculou a fatura, tá? Gerou um valor, porém eu ainda não digitei a taxa. Então vou clicar aqui, taxa manual, tá? Bom, aqui ele abriu algumas opções. Então ele traz a moeda, dólar. Lógico que se no processo houver mais que uma moeda, ele irá mostrar tudo aqui. Dólar, euro, ien, tá? Nessa coluna ele mostra o PTAX mais o spread. Então 3,467617, ele calculou os 9% em cima de 3,1813, ok? E aqui a data que ele aplicou da taxa pura, da taxa que é importada do Banco Central. Por que isso? Vamos supor que você tenha um faturamento consolidado, tá? Um período de 15 dias. Cada dia teve uma variação de taxa. Então, como você pode fazer? Você pode pegar a taxa maior daqueles 15 dias, digitar aqui. Digitou aqui, quero mudar essa taxa, eu quero mudar para 3,25. E ela é da data do dia 31/7. Então ele já calculou 3,54, que são os 9%. Então já posso clicar aqui, confirmar. Todas as taxas foram atualizadas e ele já calculou 247,98. Na outra coluna, eu posso, de repente, determinar um cálculo manual. Por exemplo, o marítimo, não tem cálculo de 9% em cima. É uma taxa que eu determinei agora. Então, basta dar um duplo clique e falar, não, nesse caso aqui é 3,60. Então, ele vai ignorar a taxa pura, confirma, já mudou para 2,52, ok? Vinculei. Aqui tem uma opção detalhar valores. Então, por exemplo, se eu marcar essa opção detalhar valores e filtrar novamente, o que ele vai fazer? Ele vai abrir aqui ao lado e aqui ele vai me mostrar todas as despesas desse processo, ok? Bom, vou clicar em sair. Automaticamente ele já vem como unitário, tá? Basta eu só salvar a fatura e clicar em imprimir. O escritório, o logo do escritório que eu selecionei, São Paulo, o número da fatura e os dados dela, ok? Note que o sistema já calculou os impostos, então ele já calculou o PIS, o COFINS, o CSLL e o IRRF. Por que ele calculou? Porque nos cadastro cliente Brasil. Nos cadastros, você tem a opção de selecionar qual a forma de cálculo dos impostos. Aqui em outros, eu seleciono se o IR é diário, se o IR é automático, se é para cobrar o IN 381 em todos os processos. Se eu não marcar e configurar na hora da instalação do sistema, não calcular o IN 381 automático, o que ele faz? Ele acumula até 5.000, ok? Então ele cria o acumulativo de 5.000. No processo que ele estourar, ele vai calcular o IN 381. Aqui é a opção optante pelo simples, cobrar IOF ou impostos por escritório. O que quer dizer esse impostos por escritório? Eu posso gerar grupos de clientes, então um grupo e vários CNPJs do mesmo cliente. Porém, o cálculo não é por grupo, né? Eu não vou acumular o imposto
com vários CNPJs. O acúmulo é por CNPJ, então eu seleciono impostos por escritório. Essas opções serão bem detalhadas no treinamento cadastro, ok, pessoal? Bom, aqui fizemos uma unitária. Agora, na próxima aula, iremos estudar como fazer um processo consolidado, uma fatura consolidada, ok? Obrigado e até a próxima aula.